Farma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal aqui do Eu Balconista. Eu me chamo Abraão e estou todos os dias aqui produzindo conteúdo para que você aprenda sobre um novo medicamento, sobre como dominar esses medicamentos dentro da farmácia, como ser um farma que tem autoridade, que traz lucro para a empresa, tá bom? Dessa vez, nesse vídeo, eu vou colocar para você aqui um tema muito importante, tá? Que é diferenciação de analgésicos, tá? Gente, o que é importante vocês aprenderem aqui sobre diferenciação de analgésicos? Toda vez que a gente está falando sobre os analgésicos, existe basicamente 4 analgésicos que são muito importantes para o mercado, tá bom? Inclusive, já uma deixa aqui para você, eu vou deixar o link do método Proclerc aqui embaixo para que você seja referência em todos os tipos de medicamentos, não só analgésico, mas anti-inflamatório, antibiótico, cremes e pomadas, xaropes, anticoncepcionais, medicamento de uso contínuos e vitaminas, todos os tipos de medicamentos dentro de uma farmácia que você precisar vender, indicar, substituir e agregar valor, você vai ter muita autoridade para fazer isso. Além disso, eu seguro na sua mão para ir te guiando nesse passo a passo, tá certo? Toda vez que a gente está falando de diferenciação de analgésicos, a primeira coisa que a gente tem que ter na mente é que para a gente aplicar uma diferenciação, a gente tem que aplicar aqui o atendimento. Ou melhor, as nossas 5 técnicas de atendimento que eu sempre coloco aqui para vocês, que onde tem pré-venda, conexão e relacionamento, onde você vai entender quais são os sintomas dessa pessoa, de onde que ela veio, qual que é o nome, para onde que ela vai, você se apresenta para aquela pessoa, e qual que é os sintomas que ela está aparecendo, para que no quarto ponto, na hora da nossa venda aqui, a gente consiga entender já qual vai ser o melhor para os sintomas que ela apresentou para você. E aí aqui eu estou trazendo os analgésicos, porque toda vez que a gente está falando sobre analgésicos, a gente está falando de pessoas que estão com dor. E toda vez que a gente está falando de medicamentos para dor, a gente está falando principalmente de 4 medicamentos dentro da farmácia, que são ele: AS, ácido acetil salicílico, depois dipirona, depois paracetamol e por último aqui o ibuprofeno. E eu já coloquei numa ordem bem proposital aqui, porque aqui quando a gente aplica a nossa técnica de diferenciação, a primeira coisa que você tem que saber aqui é qual que é o mais barato, para depois você ir aumentando. É claro que isso tem muito a ver com a região que você está, com os seus colaboradores, como é que eles vendem, e principalmente como que estão os seus concorrentes, tá? Tem pessoas que vendem esses medicamentos cada vez mais barato, tem pessoas que não é tão barato. Mas o que acontece? A primeira coisa que você tem que entender é a indicação, porque você já na hora da venda, você tem que saber sobre a informação do produto que vai tratar o sintoma da dor. Porque se a gente está falando de analgésico, a gente está falando de um produto que tira a dor. E aqui a gente tem os principais analgésicos do mercado: ácido acetil salicílico, que você pode encontrar, por exemplo, numa aspirina, que é o medicamento mais conhecido do mercado, com a fórmula, né? Aqui a gente está falando principalmente de Novalgina, mas se a gente quiser colocar, podemos colocar também como Anador, por exemplo. Paracetamol, a gente está colocando aqui o medicamento Tilenol. E o ibuprofeno aqui, a gente está colocando principalmente o Alivium, que hoje, sem dúvida, é o mais importante do mercado. Como é que a gente coloca e enumera esses produtos, tá? Aqui a gente coloca o AS como um produto que tira a dor, mas não é o mais utilizado hoje. Ele também não é o mais caro do mercado, portanto, na regra do maior, vou colocar aqui desse lado, ó, maior para menor, ele também não é o maior, portanto, ele vai ser um dos mais baixos, principalmente que a gente tem alguns AS aqui, ó, que custa R$1, R$2 dentro do mercado, portanto, ele é uma opção para dor muito boa, só que ele não é tão seguro tanto quanto os outros, tem muitas contraindicações e tem pessoas que têm muita alergia do produto, então isso é uma dica importante. Depois aqui a gente pode entender que a dipirona, a gente tem ela de 500 mg em cartela e a gente tem de 1 grama também, tá? E a gente tem ainda gotas e a gente ainda tem xarope.
Portanto, aqui ele está como segundo lugar, mas ele é um analgésico muito importante para dor também. E em algumas apresentações, por exemplo, de 1 grama, ele do maior para o menor, ele vai ser o maior. Então ele é uma ótima referência também para a gente tratar a dor dos nossos clientes, mas principalmente tirando a regrinha do maior para o menor aqui, porque isso vai trazer muita lucratividade para a gente. Você está passando um medicamento aqui que vai ser muito importante, ele vai tirar a dor do teu cliente, mas principalmente também você está atingindo uma lucratividade muito importante. Depois, a gente está falando aqui de um medicamento que existe também em comprimido, existe em gotas, existe em solução, existe mastigável, existe hoje de vários tipos, tá bom? Só que na nossa regra aqui do maior para o menor, ele também é o terceiro. E aqui logo no quarto, a gente também tem hoje que para mim, na minha região, ele é sempre, quando aplicado do maior para o menor, seja medicamentos infantil ou adulto, para mim ele é sempre o maior. Portanto, ele traz a dor do cliente e aplicando a regrinha do maior para o menor, ele ainda me traz muita lucratividade. E no geral, todas as vezes que a gente dispensa esse medicamento para dor, a gente consegue ter como eu posso dizer para vocês, quando se aplica o pós-venda, a gente consegue ver que o cliente comprou o medicamento, por mais que ele foi um pouco mais caro que os demais aqui, mas ele atingiu o que a gente queria, que era o benefício, que era tirar a dor do meu cliente. E aí, é claro que passa por você conhecer as indicações do medicamento. A gente sabe que eles têm a função analgésica, mas você tem que saber qual que vai ser melhor, por exemplo, para uma dor de cabeça, para uma dor nas costas, para uma dor no joelho, para uma dor no pé. Aqui ele tem alguns efeitos em comum que são efeitos antitérmicos, ou seja, servem para febre também. Então você precisa fazer o atendimento, porque aqui na parte da entrevista, né, você vai conseguir entender qual que é o melhor. E se ele tem para criança, se ele tem para adulto, porque aqui também nas 5 técnicas de atendimento, você vai saber se é para uma criança, se é para um adulto, qual o peso, qual que é a indicação, o que essa pessoa precisa para você tirar o máximo de resultado possível. Portanto, quando a gente aplica diferenciação em analgésicos, é basicamente isso. A gente tem 4 muito importantes aqui dentro e a gente consegue tirar sempre o proveito de qual que vai ser melhor naquela indicação e sempre aplicando a lei do maior para o menor. Outra coisa que é muito importante é que na entrevista que está dentro desse atendimento aqui, ó, você consegue saber se esse cara, por exemplo, precisa de um anti-inflamatório, se esse cara precisa de um antibiótico, se esse cara está sentindo dor porque ele tem uma rinite, se ele tem uma sinusite. Você precisa entrevistar para saber aonde exatamente onde está sendo causada aquela dor. E aí, na hora que você aplica a entrevista, você consegue fazer todo esse caminho aqui, às vezes colocando, inclusive, o analgésico, mas colocando mais um produto a mais, uma pomada, um anti-inflamatório, um spray, uma compressa, ou seja, você consegue tirar muito resultado a partir disso daqui. Então, toda vez que a gente está falando em diferenciação de analgésicos, a gente tem que conhecer todos os analgésicos. Não basta ser só um, porque senão você não consegue fazer essa diferenciação. Tá bom? E ó, para você aprender todas essas diferenciações, a gente tem uma aula sobre cada um desses produtos no Método Proclerc. O link está aqui embaixo para você se inscrever e eu te espero do lado de cá, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se aqui embaixo e curte também e já encaminha para um farmacêutico para poder você estar sempre ajudando, tá bom? Até o próximo vídeo.